A minha esposa, ela não vai pregar, né? Eu creio que já está sendo difícil ela ficar aqui. Só quem vem para cá é que sabe, não é isso, filha? Mas eu vou dispensá-la, ela vai ficar sentadinha e eu vou dar continuidade, ok? Vamos lá, filha. Eu orei a Deus, pedi ao Senhor que me desse uma palavra, e a palavra que Ele colocou no meu coração fala de um assunto bem atual. Nós estamos vivendo, nos dias de hoje, nós estamos vendo famílias se desintegrando, casais se separando, divergências no meio da família, porque não atentaram para algumas coisas que ocorreram na sua caminhada conjugal. E a Bíblia, ela é muito rica. A palavra de Deus, ela é poderosa. A Bíblia é interessante que ela mostra a vida de famílias, de casais, de uma forma nua e crua. E Ele atua no meio dessas famílias. E Ele aproveita e abençoa, usa essas famílias para abençoar a tantas outras. Eu digo isso porque eu falo da família de Isaac. Isaac foi um homem que teve muitos conflitos na sua casa e na sua família. Nós vamos ver isso no texto, e eu quero convidar você para que deixe a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 27. Queridos, ser uma família que serve a Deus não é garantia para ser uma família sem problemas. Ser uma família que serve a Deus não garante que essa família não terá problemas. Infelizmente, muitos problemas estão surgindo no meio da igreja, porque casais não estão atentando para alguns fatos, algumas situações. Tudo começa quando Abraão recebeu a promessa de Deus quando estava com 100 anos, a sua esposa com 90, e ele pediu a Deus um filho. E esse filho veio, Isaac, o filho da promessa. Abraão e Sara faziam parte de uma família feliz. Tudo girava em torno daquela criança. Toda a atenção de seus pais estavam voltados para aquela criança. Tudo que Isaac queria tinha dos seus pais. Abraão era um homem rico, bem-sucedido. Se Isaac desejasse um videogame, ele tinha, não é? Isaac tinha tudo. E o tempo foi passando. Eu acredito até que havia um pouco de excesso de amor
de indulgência no relacionamento daqueles pais para com aquele filho. Isaac tinha uma personalidade. Ele era uma criança, um jovem, comportado, obediente, submisso aos pais. E interessante é que Isaac, quando foi levado pelo seu pai para o sacrifício, né? Todos nós conhecemos essa passagem. O texto nos fala de que Isaac foi colocado sobre aquele altar, aquela lenha, vamos dizer assim. Agora imagina um jovem, né, recebendo do seu pai, o seu pai chegando para ele dizendo assim: filho, sobe aí em cima da fogueira, vamos dizer assim, eu vou acender a lenha e vou queimar você todinho. Isaac subiu, né? Isaac era submisso. Talvez a gente entenda como que um jovem, eu digo jovem porque ele não era neném, não era uma criancinha quando isso aconteceu. Ele já era um homem. Tem alguns historiadores que dizem que Isaac naquele tempo tinha 25, outros dizem 27 anos. Agora imagina um jovem subindo em cima da lenha para ser sacrificado. Ou se fosse uma criança para ser sacrificado. Manda uma criança hoje ficar em cima de uma lenha e diz: vou sacrificar você. É difícil. Isso mostra o quanto ele era obediente e submisso aos pais. Abraão e Sara, a atenção deles estava tão voltada para o seu filho que eles nem se preocupavam com o futuro, não é? De se tornar progenitores de uma grande nação, porque tudo acontecia dentro de uma alegria, de uma satisfação familiar. Mas 37 anos depois, Sara veio a falecer. E aí, agora, Abraão, idoso, sem a esposa, começou a pensar sobre esse futuro do seu filho. E foi justamente após a morte de Sara que Abraão viu que teria que tomar a iniciativa e começar a fazer planos e encontrar uma companheira para o seu filho. Hoje não acontece mais isso, mas antigamente os pais tomavam essa iniciativa de buscar, não é, uma companheira para o seu filho. E hoje não, hoje é bem diferente, não é? As coisas já vêm prontas. Infelizmente, os filhos nem sequer buscam a opinião dos seus pais, quanto aquele que será o seu companheiro ou a sua companheira. Deveria, porque qual é o pai e uma mãe que não quer o melhor para o seu filho? E aí,
começa a história porque Abraão, ele fez aquilo que todos nós devemos fazer. Aquilo que minha esposa fez, por exemplo, no período em que ela estava em Cristo e eu estava no mundo, e eu posso dizer para você que foi a fase mais difícil da nossa vida conjugal, foi justamente nesse período de um ano em que ela estava na luz e eu nas trevas. Há muita luta, muita dificuldade. Foi uma fase difícil, né, Tê? Mas ela orou. Eu creio que enquanto eu estava dormindo, ela estava ali com as mãos assim estendidas sobre a minha cabeça, orando ao Senhor. Abraão fez isso. Abraão orou a Deus pelo futuro do seu filho, por uma companheira. E aí ele chama o seu empregado, vamos dizer assim, mais antigo, aquele funcionário que administrava tudo na vida do Abraão. E isso tá no capítulo 24. Vamos lá no capítulo 24, no versículo 5. Capítulo 24, versículo 5. Que diz: disse-lhe, o versículo 3, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. E aí ele pediu que o seu administrador, o seu funcionário, fosse até esse lugar e disse: olha, vai acontecer isso, 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 isso. Eles foram guiados, Abraão, guiado por Deus, e também esse servo. E aconteceu tudo como Deus havia falado. E lá, esse administrador encontrou uma jovem. Era justamente aquela jovem que seria a futura esposa, a futura mulher de Isaque. Essa mulher se chama Rebeca. E ela vem com esse homem e encontra com Isaque, e eles aí passam a viver como marido e mulher. E aí começa o drama, começa uma situação difícil na vida deles, porque Isaque era um homem modesto, bem educado, amante da paz. Isaque seria capaz de fazer qualquer coisa para evitar uma briga. Rebeca era uma jovem linda, viva, amável, simpática, generosa, extrovertida, dinâmica, trabalhadora, esfuziante, perspicaz, uma personalidade bem diferente de Isaque. Acontece que depois de casados, em algum momento da vida deles, ao longo desse caminho, o casamento de Isaque e Rebeca começa a ir por água abaixo.
houve um declínio no relacionamento daqueles dois. Com certeza não era falta de amor, porque Isaac amava demasiadamente a sua esposa. Tanto que após 40 anos de casado, Isaac foi visto acariciando a sua esposa em um lugar público. Isso não tem problema de um marido acariciar a sua esposa. Só devemos observar o lugar que se faz isso, né? E o Isaac, ele não teve esse cuidado. E ele foi visto dessa forma. Isso mostra o quanto eles tinham um relacionamento físico muito bom. Ele amava a sua esposa. Mas isso, na verdade, embora seja importante num casamento, mas não é tudo. O relacionamento físico não é tudo no casamento. O casal precisa mais do que isso. O casal precisa construir uma comunhão íntima e profunda de alma e de espírito. Você concorda comigo? Muito mais do que uma comunhão física. O casal precisa compartilhar com toda sinceridade o que se passa dentro deles, o que eles pensam, o que eles sentem. E, infelizmente, isso não acontecia com Isaac e com Rebeca. Quem sabe um dos problemas que causou tudo isso tenha sido o fato de Rebeca ser estéril. Havia uma necessidade muito grande de que no casamento surgisse um filho. E no caso de Isaac, para que a promessa se cumprisse, ele esperava um filho. E já se passaram 20 anos. 20 anos. E esse filho não veio. Talvez tenha sido um dos motivos que Isaac tenha ficado ressentido, com decepção. E mais uma vez, a oração foi tão importante na vida de um homem. Assim como foi com seu pai Abraão, Isaac também orou ao Senhor, pedindo um filho. E o filho, na verdade, eles vieram. Isaac, ele pediu filho. Mas nem sempre ter filhos é a solução dos problemas. Nem sempre. Naquele caso, os filhos só aumentariam um problema que já existia no relacionamento daquele casal. Tudo parecia uma questão de comunicação. Rebeca tinha a sua personalidade borbulhante. Era uma mulher que gostava, que amava conversar. Isaac, ele tinha uma personalidade retraída. Isaac preferia a solidão e o silêncio. Era uma pessoa difícil falar com ele. E com o passar dos anos, Isaac e Rebeca conversavam
bem menos, um com o outro. E a amargura no coração de Rebeca cresceu, devido a esta falta de comunhão, de companheirismo, que na verdade toda mulher ela almeja. E isso serve de atenção para todos nós, porque eu mesmo com 39 anos de casado, eu preciso ouvir. Todos os homens que estão aqui, sejam casados ou até mesmo solteiros, precisam saber disso. O diálogo, a conversa é tão importante na vida conjugal, principalmente para as mulheres. Elas gostam de falar. Não é verdade, mulheres? Gostam. Mas foi Deus que fez a mulher assim. Foi Deus. E dá a atenção. Eu não sou um marido corretinho, não. Não vamos ver lá na frente que eu também dou, né? Eu estou aprendendo. Mas a mulher, ela gosta de conversar. E nós precisamos atentar para isso. Você que se prepara para se casar, você que está casado e tem uma personalidade parecida assim com Isaac, retraída, é um homem silencioso, pouco comunicativo, você, na verdade, não contribui, desculpe falar isso, para o bom relacionamento dentro de casa, com a sua esposa e também os filhos. A voz de Rebeca, ela começou a tomar um tom cáustico, irônico, satírico. Talvez, quem sabe, o rosto de Rebeca tenha desenvolvido uma expressão de aversão, de desprezo. Rebeca, ela ficou grávida. E para ela foi horrível, foi difícil. Porque a palavra diz que em certo momento ela clamou a Deus, ela pediu respostas a Deus. E Deus falou com ela, como sempre Deus fala com aqueles que clamam. Quando nós clamamos, quando erguemos a nossa voz ao Senhor, pode ter certeza de que Deus ouve. Deus ouve. E no tempo certo, Ele responde. E ela clamou ao Senhor, como está no capítulo 25. Vire a página. Capítulo 25, versículo 23. Quando Rebeca clamou a Deus e pediu resposta para tudo aquilo, Deus respondeu. Diz aqui no versículo 23, respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Nós vamos buscar na Bíblia e não há nenhuma indicação na palavra de Deus que mostre, que diga que Rebeca tenha compartilhado com seu marido
a profecia divina. Você não vai encontrar. Para você entender o que estava acontecendo na vida daquele casal. Algo tão importante, tão sério, mas ela foi incapaz de compartilhar com seu marido. Para que você tenha uma ideia como estava o relacionamento daqueles dois. Ela não conseguia contar para o seu marido a incrível promessa que Deus havia feito a ela. E por que era tão difícil conversar com Isaac? Por que era tão difícil falar com ele qualquer coisa? E eu lendo, e nós temos aqui, eu estou vendo aqui o Alexandre, pode ser que tenha outros psicólogos, sabe muito bem do que nós estamos falando. Eu li que conselheiros matrimoniais estimam que pelo menos metade de todos os seus casos envolva um marido silencioso. Que silêncio! Mas é verdade. Confere, Alexandre. Foi o que eu li, né? Conselheiros matrimoniais estimam que pelo menos metade dos casos que passam por eles envolvem um marido silencioso. Em algumas situações, como no caso de Isaac, talvez seja a dificuldade real que ele tinha de conversar com a sua mulher. Isaac, ele se retraía. E pior é quando a mulher, ela reclama por causa disso. Isso pode construir, na verdade, um muro, né? Um muro protetor ao redor daquele homem. Ele pode se retrair ainda mais. Então, reclamar, mulheres, não é a solução. Orar é a solução. Clamar ao Senhor é a solução. A verdade é que a comunicação, ela precisa ser trabalhada. A verdade é que a esposa, ela precisa de comunhão verbal. Ela precisa de companheirismo. E isso não acontecia só naquele tempo com Isaac e Rebeca. Acontece nos dias de hoje. A mulher precisa falar. E como eu disse, Deus a criou assim. Mas Deus também pode mudar os maridos. Amém, esposa? Amém. Deus pode mudar os maridos. Deus pode fazer com que esse marido silencioso se torne num homem tagarela. Pode ou não pode? Pode. Deus pode transformar esse homem num bom ouvinte. Na verdade, o que o homem não deve fazer é ficar com o ouvido na TV, o olho na TV e o outro ouvido na esposa. Isso acontece, acontecia comigo. Na hora do gol, na hora daquele lance perigoso na área do adversário,
Na hora do filme, daquele momento de ação, chega ela e fala. Eu estou ali atento, eu estou dizendo, eu estou confessando os meus pecados. Aí chega ela e fala alguma coisa, né? Mas a minha atenção estava toda ali. Mas é um erro nosso. A esposa é mais importante do que a televisão, amém, homens? A esposa é mais importante. Isso é um erro. Mas ela sai dali, ó. Né? Talvez seja tudo o que a mulher espera. Atenção. Ou, em alguns casos, pode ser o contrário também, né? Pode ser o contrário. Mas, na verdade, nós podemos facilitar a vida do nosso cônjuge, nos lembrando de alguns princípios tão simples, como não devemos pressionar, não devemos julgar, não devemos fazer julgamentos quando a outra parte expressar os seus sentimentos e as suas frustrações. Quando ele ou ela não concordar, deve-se ser delicado, respeitoso, não usar de acusações, tentar entender o outro ao invés de ser compreendido, não tirar conclusões precipitadas, ser paciente, não reclamar, porque a reclamação, na verdade, ela é a assassina número 1 da comunicação. Infelizmente, ali nesse caso de Rebeca e Isaac, não havia ninguém que pudesse falar essas coisas para ele. E aí a relação deles ia de mal a pior. E aí surgem os filhos. O texto, ele é bem grande para que você possa ter um entendimento e um esclarecimento, e a hora avança. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 27. Vamos lá. Deus há de nos ajudar. Vamos ler para que a gente possa entender o que estava acontecendo na vida daquele casal. Capítulo 27, a partir do versículo 1 diz: Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, o seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, o seu filho: Ouvi o teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze-me caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Diz Rebeca para aquele filho: Agora, pois, filho meu, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra.
Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhes as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é que isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és mesmo meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhes disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse: Isaque, seu pai, chega-te e dai-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que me apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto os apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou.
Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, filho, meu filho, ouve o que eu te digo: retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder meus 2 filhos num só dia. Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Bem, uma série de mentiras no meio da família. Primeiro, aquelas crianças nasceram também com personalidades diferentes. E como diz, muitos, os opostos se atraem. Esaú, o filho primogênito, ele nasceu ruivo e peludo. Ele cresceu e tornou-se perito caçador, um homem viril, do campo, destemido e agitado. Jacó nasceu liso, pacato, tranquilo. Ele gostava de ficar em casa com os seus afazeres. E os meninos cresceram assim. Isaque e Rebeca, eles se apegaram, cada um, a um dos filhos, como substitutivo ao seu relacionamento, a fim de preencher aquele vazio que havia na alma de cada um deles. Isaque amava Esaú, aprendeu a gostar das façanhas do filho, as façanhas desportivas, comia da caça que ele trazia. Rebeca amava Jacó, porque esse filho preenchia todo o vazio que havia nela. Antes, ela não tinha com quem conversar. Seu marido, pouca atenção. Até mesmo no momento mais difícil, que ela mais precisava do marido, foi quando ela estava grávida. Isaque se manteve o mesmo. E aquele filho, Jacó, era aquele que fazia companhia a ela. Ficava em casa, ajudava nas tarefas da casa. Ela se apegou àquele filho. Ela encontrou o companheirismo que nunca havia desfrutado com aquele marido. Foi, na verdade, um arranjo patético. Com certeza, teve sérias repercussões na vida daquelas crianças também. E aí uma outra matéria que eu encontrei e li, que fala o seguinte: psicólogos atuais chamam a atenção para os mesmos problemas que vemos nesse antigo lar. Eles dizem que uma mãe dominadora e um pai passivo tendem a criar filhos problemáticos.
e que o favoritismo na unidade familiar tende a causar graves danos na personalidade dos filhos. Enquanto uma criança recebe mimos e concessões de um dos pais, essa criança é criticada e rejeitada pelo outro. Nenhum dos dois, na verdade, faz bem a ela. E ambos contribuem para a baixa autoestima e sentimentos ambíguos que a confundem e enchem de culpa. A criança cresce desrespeitando o pai que a mima e desprezando o que a rejeita. E finaliza, em última análise, ela pode menosprezar a ambos e começar a fazer o que bem entende, não importando a quem magoe por conta disso. É sério. Preferência na família. Nós precisamos ter esse cuidado. A palavra de Deus relata essas coisas. Deus escreveu para que hoje, no século 21, pudéssemos tirar proveito. Para que o mesmo que aconteceu com aquela família não venha acontecer com a nossa família, ou com as famílias futuras. Preferência, falta de diálogo. O casal precisa de diálogo, precisa ser sincero, precisa expor os seus sentimentos, os seus pensamentos. Nós estamos no mês da família e nada melhor do que a palavra de Deus chamar a atenção para esses fatos. Poderíamos estar aqui nesta noite falando de tantas coisas boas que acontecem na nossa família, mas nós precisamos atentar para isso que está aqui, porque está acontecendo nos dias de hoje. Quantas mães, ou melhor, quantas mulheres não estão passando o mesmo que Rebeca passou junto com Isaac? Quantas nem são as mulheres? Parece que tem até um estranho dentro de casa. E quando vem um filho e pensam que o filho vai trazer a solução do problema, essa mãe ou esse pai se apega ao filho achando que vai melhorar. Mas, na verdade, ela deposita naquele filho toda a sua atenção. Tudo é para aquele filho. E quando há dois ou mais, pode, não deve, mas pode acontecer o favoritismo, como aconteceu nesta família. Proteção. Rebeca protegia Jacó. Isaac protegia a Esaú. E aquelas crianças cresceram, tornaram-se jovens. Um era ambicioso, no caso de Jacó. Ele queria a primogenitura. Tanto é que quando ele nasceu, eram gêmeos. Jacó nasceu depois de Esaú. Ele segurava o calcanhar como que quisesse impedir que Esaú nascesse primeiro. E ele buscou a qualquer jeito, de qualquer forma, a bênção. Ele não precisava fazer isso. Porque se Deus já havia destinado a bênção para Jacó, tudo ia acontecer dentro da vontade do Senhor. Não precisava que as coisas tomassem aquele rumo. Uma mãe que enganou o próprio marido em favor do seu filho. Foi o que aconteceu ali.
uma trama foi criada para favorecer a Jacó. Quantas coisas aconteceram depois daquilo? Quando ela pensava que estava arrumando a sua casa, abençoando o seu filho, na verdade aquilo custou caro para ela, muito caro. Porque usou de mentira. A palavra de Deus está repleta de textos, de versículos. Deus abomina a mentira. O pai da mentira é o diabo. Em circunstância nenhuma devemos usar a mentira. Num relacionamento conjugal, num relacionamento familiar, a verdade precisa estar na frente. Devemos ensinar os nossos filhos a usar somente a verdade. Rebeca mentiu. Jacó mentiu. Houve traição. E ao contrário daquilo que ela esperava, resultou em tudo aquilo no ódio do seu filho mais velho pelo seu filho mais novo. A ponto de Esaú desejar matar, querer matar o seu irmão. Assim que seu pai morresse, eu vou matar o meu irmão. Essas foram as palavras de Esaú. E ela aqui no finalzinho, quando eu li, que ela falou que ela estava aborrecida por causa das filhas de Et, ela não queria que Jacó, ela mentiu mais uma vez, não queria que Jacó se casasse com essas mulheres dessas tribos, dessas terras. E aí ela, com isso, ela queria que Isaac mandasse Jacó para bem longe. É como se ela dissesse assim: Isaac, manda Jacó para bem longe, porque eu não quero que ele se case com essas mulheres. Mentira, na verdade ela queria era que Jacó fosse embora para que Esaú não o matasse. Porque ela já havia escutado aquilo que o pai havia falado, aquilo que o filho tinha falado também. O que aconteceu foi que Jacó foi embora para outro lugar. Rebeca nunca mais ela viu o seu filho mais novo. Porque quando ele voltou, ela já havia morrido. Esaú casou com as mulheres daquela terra, contrariando até os ensinamentos e a vontade dos seus pais. Esaú também foi para outros lugares. Ficou apenas Isaac e Rebeca. E depois, Rebeca morreu. Veja quanta coisa aconteceu. Provocada pela falta de diálogo, pelo favoritismo pelos filhos. E eu sei, você sabe tanto quanto eu, que isso acontece nos dias de hoje. Longe de nós, longe dessas famílias, das nossas famílias, viverem dessa forma, para que o mesmo não aconteça, como aconteceu na vida deste casal. É duro, mas é preciso a gente ouvir. Deus tem na sua palavra advertência para nós. Isso aqui é uma advertência para nós. Precisamos ensinar. Hoje pela manhã nós ouvimos em inculcar. Nós precisamos fazer isso. Ensinar os nossos filhos, até mesmo para que eles venham orar pelo seu futuro, pela sua futura esposa, pelo seu futuro esposo. Ora, meu filho, ora, minha filha, para que Deus prepare o melhor para você. E assim ele cresce,
orando ao Senhor. E eu creio que Deus vai enviar a escolhida de Deus para eles. Nós devemos ensinar os nossos filhos a ter um bom relacionamento baseado na sinceridade, na verdade. Os filhos precisam ser tratados da mesma forma, com o mesmo carinho, com a mesma atenção. Em alguns casos, nós estamos vendo o inverso acontecer. E isso é trágico. Isso é trágico. Maridos, eu termino falando mais uma vez. Deixe de ser silencioso dentro da sua casa. Converse com a sua esposa. Dê atenção para ela. Às vezes a conversa, você está com pouco tempo, às vezes você está querendo resolver algumas coisas, não é? E aí vem a sua esposa e começa a falar. Para e dá atenção. Rebeca viveu durante muito tempo solitária, dentro da própria casa, junto com seu marido. Em todos os momentos, ela se viu assim. Até mesmo quando estava grávida, esperando os filhos, gêmeos que estavam por nascer. E eu oro a Deus para que todos nós venhamos buscar na palavra esses ensinamentos para a nossa vida. Amém, igreja? Eu teria outras coisas para falar, mas o tempo já se passa. Mas eu creio que você já deu para entender o que aconteceu com esta família. E o que eu quero falar para a igreja nesta noite. Diálogo, conversa. Investe na tua casa, investe na tua família. Dê atenção ao seu cônjuge. Eu falei de homens para mulheres, mas pode ser o inverso também. De repente tem um homem que fala muito e uma mulher quieta dentro de casa. Pode acontecer. Não é a regra, mas pode. Então, que você possa receber essa palavra como um alerta de Deus, para que as nossas famílias, para que as famílias dos nossos filhos venham desfrutar de um lar abençoado, de um lar compartilhado, de um lar onde haja verdade, amor, sinceridade. Amém? Vamos estar de pé. Eu quero chamar os músicos, os nossos irmãos aqui do vocal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos problemas existiam ali. Preferências, relacionamentos conflituosos, acobertamento de erros e apoio a atitudes, a comportamentos errados. As consequências foram mais sérias. Competição entre os filhos, inveja, ciúmes, sentimentos destrutivos, desintegração da família. E o que nós precisamos fazer para evitar tudo isso? O que nós precisamos fazer para restaurar a paz e a harmonia na nossa casa, na nossa família? Primeiro,
Precisamos reconhecer que há problemas e que erros foram cometidos. Precisamos ter disposição e coragem para resolver esses problemas. Precisamos ter humildade para se arrepender e pedir perdão a Deus e aos familiares que foram feridos. Depois de muito tempo, Jacó se arrependeu. Jacó se arrependeu. E houve um desejo muito grande no coração dele de se reconciliar com a sua família. E ele preparou tudo para voltar para casa. Ele não sabia que a sua mãe já não se encontrava mais. Mas ele desejou estar com seu irmão, o irmão que queria matá-lo. Mas mesmo com medo, ele tomou a atitude: eu vou ao meu irmão, eu vou pedir perdão a ele. E ele foi ao encontro do irmão, mandou que avisasse ao irmão. E ele teve esse encontro. E o encontro foi maravilhoso, porque eles puderam se reconciliar. É isso que Deus espera de cada um de nós: reconciliação, arrependimento, perdão. E nós temos a oportunidade nesta noite. Temos a oportunidade. Se houve alguma coisa no decorrer da nossa vida conjugal que tenha atrapalhado, eu não vou pedir para que você venha aqui na frente, mas eu vou pedir para que você coloque a mão no seu coração e que você comece a pedir perdão a Deus, dizer: Senhor, eu me arrependo, Jesus. Eu me arrependo dos erros que eu cometi. Eu me arrependo, ó Deus, das atitudes que eu tomei e que me causaram tanta dor, tanto sofrimento. Eu me arrependo, Jesus. Faça a sua oração. Faça a sua oração. E faça também o que Jacó fez. Que você diga para Deus: Senhor, cria-me uma oportunidade para que eu possa, assim como teu servo Jacó, eu possa também tomar a mesma atitude de me reconciliar com esse parente, com esse membro da minha família. Eu reconheço, ó Deus, que eu preciso, Jesus. Fale para ele, ore como Abraão, ore como Isaac, ore como Rebeca, clame ao Senhor, chore se for preciso. Mas Deus está aqui nesta noite para restaurar. Deus está aqui nesta noite para sarar as feridas, para restaurar as famílias. Oh Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Nós erramos como maridos, como esposas, erramos como pai, como mãe, erramos como filhos. Sem perceber, nós cometemos sérios erros.
e pagamos um preço tão alto. Mas Deus, nesta noite, Ele fala para mim e para você: a esperança não está perdido. Há solução, meu filho e minha filha. Eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu saro as feridas. Eu toco nos corações. Aleluia, aleluia. Se esforce, meu irmão. Se esforce para buscar esta reconciliação com esse membro da sua família. Se esforce. Ore ao Senhor, peça a Ele: Senhor Jesus, não me leve antes. Não me leve antes que eu possa pedir perdão, que eu possa, ó Deus, abraçar esta pessoa. Oh Jesus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor. Não permita, ó Deus, não permita que os nossos filhos, que os nossos netos, as gerações futuras possam sofrer cometendo tantos erros como foram cometidos nesta família, Senhor. E mesmo, ó Deus, esta família, da forma como agiu, o Senhor usou esta família para abençoar a tantas outras. Esta bênção passou por eles e chegou até a mim, até a nós aqui nesta noite, porque somos famílias abençoadas do Senhor. Aleluia! Recebe, irmão, recebe, minha irmã, o perdão de Deus. Eu recebo o perdão de Deus. Eu recebo. O Senhor, Ele se encarregará de fazer o conserto, de poder desfazer os erros que foram cometidos, trazendo paz, harmonia, amizade, amor na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela. Agradeça a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelos teus cuidados, pela tua palavra, em nome de Jesus. Eu abençoo a toda a igreja. Eu abençoo as famílias aqui representadas, em o nome do Pai, em o nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Uma boa noite a todos vocês. Tenham uma semana abençoada em o nome de Jesus. Amém.